e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, no desafio que nós temos nessa tarde, nós não iremos fazer uma exposição desse texto, mas eu gostaria que você guardasse 3 verdades muito importantes que estão nesse texto. Essas verdades vão lhe ajudar em tudo aquilo que nós vamos ver, em todo o caminho que nós vamos percorrer. A primeira delas, Deus se revela. O Salmo 19, ele começa falando sobre a revelação de Deus na natureza, e ele narra uma cena belíssima. Um dia discussando a outro dia, uma noite discussando a outra, o sol como um príncipe nos seus aposentos. Mas a partir do versículo 7, ele começa a falar da lei de Deus. Ele está nos ensinando que Deus se revela na sua criação, mas Deus se revela de forma mais especial na sua palavra. Deus se revela. Nós não estamos sozinhos, mergulhados no mar de dúvida e de incompreensão. Ele se revela. Segunda verdade, a palavra do Senhor, ela é destacada como algo muito precioso. Se você reparar um pouco dos adjetivos que nós temos aqui a partir do versículo 7, fala sobre tudo o que o ser humano precisa. Sabedoria para os simples, discernimento, compreensão, refrigério da alma. Essa é a revelação de Deus. É por isso que quando nós afirmamos sola Escritura, não é simplesmente uma questão de uma postura que você defende porque você faz parte de um grupo religioso. É uma doutrina de vida. Isso diz respeito à sua vida, ao seu coração, à sua alma, à eternidade e a todo o sentido do universo. Deus se revela, e a revelação na sua palavra é muito poderosa. Terceiro e último princípio. Perceba o caminho que o salmista vai percorrendo. Ele começa falando, Deus se revela na natureza. Depois ele diz, Deus se revela na sua palavra. De repente ele volta os seus olhos para ele mesmo. Versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Meus irmãos, isso é fantástico. Nós iremos fazer aqui um percurso histórico em dado momento, e nós vamos ver que as teorias modernas sobre a interpretação e a hermenêutica, o foco é quem está lendo. Não é tanto a mensagem que o autor quis passar. As correntes hoje falam sobre o leitor e as suas interpretações. A Bíblia já colocava esse dilema. Você está vendo a revelação de Deus, mas existe um ponto muito importante. Como é que você interage com isso? Você lê a Bíblia, mas ao mesmo tempo ela está lendo o seu coração. É o seu coração que está patente, está revelado. A hermenêutica da palavra, ela desafia o leitor. Ora, pós-modernidade, você está muito atrás da palavra eterna de Deus. Ela já fazia isso faz tempo. Começamos lendo a Bíblia, mas no final nós que somos colocados em posição de avaliação e julgamento. Não ela. Tendo esses princípios na cabeça, nós podemos começar nossa jornada. Vai lá? Pode avançar aí.
Massa. Vamos começar os nossos encontros e não haveria outro lugar para começar senão o princípio do sola escritura. Um assunto que nós tratamos muitas vezes na nossa igreja, e esse era o grande desafio para nós. Como é que a gente vai falar sobre isso mais uma vez? Poxa, eu posso abrir o YouTube e vou ver tanta coisa sobre isso. Já me ensinaram isso desde sempre. Na turma de catecismo a gente já ouve falar sobre esse princípio da reforma. A grande questão é que esse princípio não é um princípio histórico somente. Esse princípio é um princípio vivo hoje e confrontado hoje. O nosso desafio é pensar o sola escritura no século 21, com os desafios da pós-modernidade. Certa vez, dois amigos conversando, trocando correspondências, eles se perguntavam, será que é possível sustentar ainda hoje, com coerência e honestidade, alguma coisa como sola escritura, a autoridade de um livro sobre todas as pessoas? Será que é possível fazer isso? Algumas opções foram dadas, e agora no slide vai aparecer devagarzinho. Será? E aí, cadê o pessoal do slide? Massa, vai lá, continua. Você consegue enxergar o que está nessa bolinha? Tá difícil, né? Primeira opção que foi dado. Quem quiser se apegar a esse princípio do sola escritura, vai ter que ficar com um biblicismo ingênuo. Sabe como é essa postura? Eu acredito e pronto, fechou, sou eu, não quero saber o que ninguém está falando, sola escritura e pronto. Muitos de nós têm essa postura. De todas, com certeza ela é a menos pior. Pelo menos você está ancorado na verdade. Você não quer nem discutir, você não quer nem pensar, mas fique lá, pronto. O problema é que às vezes você é confrontado, você para pensar nisso quando você entra na universidade, e aí parece que tudo eu não sei dizer essa palavra, desaba. Outra opção que foi dada na conversa entre esses dois amigos, vai aparecer uma bolinha agora no... Olha, vocês conseguem ler? Religião fraternal. Um dos amigos disse, talvez a opção agora seja a religião do amor fraternal. A gente abandona esses dogmas de sola escritura, essa coisa rígida, dogmática, e a gente ama as pessoas. Isso não tem fundamento nem lógica nenhuma. Você vai precisar definir o que é amor. Está muito abstrato. Não dá para seguir por esse caminho. No diálogo entre esses dois amigos, surgiu uma terceira opção. Outra bolinha ali, ó. Massa. Voltar ao catolicismo romano. Porque pelo menos lá você tem uma grande tradição, você vai ter o Papa que vai dizer assim, é assado, você segue ele e pronto, ficou mais fácil. Tem gente que tem acontecido isso aqui hoje, especialmente em Recife. Nos impressionamos quando alguém protestante volta para a igreja católica. Tem muito a ver com isso. Como é que a gente relaciona a nossa fé com esse mundo de incertezas? Como é que eu posso alegar autoridade só para aqui? Biblicismo ingênuo? Volto para a tradição católica? Ou eu prego uma espécie de amor bem subjetivo e bem abstrato? Meus irmãos, nós temos outro caminho. Essa conversa aí, dá um clique aí. Foram esses dois camaradas, no ano de 1928, dois protestantes liberais, debatendo sobre o sola escritura. A pós-modernidade não tinha nem chegado totalmente, eles já estavam com essa angústia. Um ficou sendo liberal, o outro voltou para o catolicismo. Sua história não precisa terminar assim. Não saia desesperado daqui, fechando os ouvidos, vou correr, quero ouvir mais saber disso não. Vai piorar, vai não, vai melhorar. Vamos fazer o caminho aí, discutir essas ideias. Como é que nós vamos fazer esse caminho? Lá vem as bolinhas. Primeiro, conceito de sola escritura. Vamos dar uma passada nesse conceito. Depois, confronto. Como sola escritura vai ser confrontado pela pós-modernidade. E por fim, comissão. Não se engane, você vai sair daqui com a mesma comissão que você tinha antes. Você não vai precisar abandonar, você não vai precisar regressar, certo? Deus quiser, você vai sair daqui melhor. Amém. Assim esperamos. Primeira parte, conceito. Vamos lá. Sola escritura. Eu preciso situar essa discussão. Se eu for parar para pensar em só a escritura, sozinho, como uma palavra, a origem do termo, eu posso me enganar muito.
Por exemplo, tem jovem que é apresentado ao só a Escritura e ele pensa que agora é só ele, a Escritura e acabou-se, ninguém diz mais nada. Não quer saber o que pastor diz, não quer saber o que ninguém diz, não quer saber de confissão de fé, não quer saber de conselho, de igreja. Sou eu e a Escritura. Meu irmão, você precisa saber o que era dito naquela época, o que é que significa esse conceito bem direitinho. Primeiro, ele surge num contexto de reforma e no contexto de protesto. Os reformadores, eles protestavam contra algo. Você precisa saber contra o que eles levantaram essa bandeira. Senão você vai estar escolhendo inimigos errados dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo você tem que lembrar que isso foi uma reforma. Alguns afirmam que foi uma espécie de avivamento mesmo na igreja. Então não é só protesto. Não pegue isso só para protestar. É uma reforma, é um protesto. Eles protestavam contra o quê? Teremos agora alguns... Não é bolinha mais. Mas é uma coisa que parece com bolinha. Vê aí. E aí o pessoal do Data Show? Estão lendo? Estão conseguindo enxergar? Pode botar todos. Ninguém está vendo nada mesmo. Vamos se prender, né? O que é que aqueles homens protestaram? Eles protestavam contra a deformação moral na Igreja Católica do seu tempo. Eles protestavam contra as reivindicações de autoridade do Papa, que passavam de todos os limites. O bispo de Roma arrogava para si agora o direito de ser o sucessor de Jesus Cristo. Eles protestavam contra o que eles chamavam de cativeiro da palavra. A palavra era inacessível ao povo, tanto pela sua ignorância, a Europa era analfabeta, mas também porque as missas eram feitas em latim. Havia uma distância enorme da Bíblia do povo. Eles protestavam contra a religião das boas obras e da salvação pelas boas obras. Eles protestavam contra muitas coisas. Nesse contexto, nós precisamos pensar, qual foi o primeiro dominó que caiu, que saiu derrubando toda a igreja na Idade Média? Como é que a igreja chegou onde ela chegou? Tem uma pequena frase aí para nós, que nos ajuda a compreender. E vai aparecer agora no slide. Agora. A igreja de Roma, ela degradou as escrituras de várias formas. Primeiro, como é que ela degradou as escrituras? Ela contaminou a pureza do cânon. Ela pegou vários livros que não eram considerados inspirados e jogou dentro das escrituras, porque ali ensinava sobre purgatório, ali ensinava sobre uma série de doutrinas que eles precisavam. Então eles misturaram tudo. Eles diluíram o cânon das escrituras. Eles também suplementaram esses relatos com toda a sua gama de tradições. Eles colocaram a tradição no mesmo pé das escrituras. E em terceiro lugar, o que eles fizeram também, eles abandonaram as escrituras na pregação e no ensino. Eles contavam sobre histórias, eles falavam sobre santos, eles falavam sobre todo tipo de coisa, de misticismo, mas as escrituras não eram explicadas para o povo. Você pensa, isso não está nada longe do que nós temos hoje. A igreja saiu das escrituras. Por isso que toda essa deformidade entrou. Avançando mais, vamos conceituar agora só a escritura. Quando você pensa nesse princípio, você pensa nesse homem e você pensa nesse discurso aqui. Aquele monge que revolucionou a Europa com as suas teses e com a sua coragem de bater o pé e dizer só a escritura. E foi ameaçado. Como? Quem? E é? A gente vai trocando. Ele foi ameaçado, ele estava dentro do imperador, ele disse, se me convencerem que aquilo que eu estou dizendo não está de acordo com a palavra de Deus, eu recuo. Senão, eu não vou recuar. A sua cabeça estava na guilhotina. Esse é o princípio do sola escritura. O princípio do sola escritura tem dois lados. O primeiro é que ele diz para você que você pode saber qual é a verdade de Deus e que você pode se segurar nela. Por isso que esse homem tinha essa coragem evangélica. Mas a segunda coisa, ele também diz que os homens podem se enganar. Por isso que a tradição não tem palavra final. Quem tem a palavra final são as escrituras. E aí, Tiago? Show de bola? Aconteceu alguma coisa? Um resumo desse conceito, vai aparecer agora aí no quadradinho.
Somente as Escrituras são a palavra de Deus e, portanto, a única regra infalível para a vida e para a doutrina. Detalhes importantes que você já pode catar aí. Única regra infalível para a vida e para a doutrina. Não está dizendo que vai ser a única regra que vai ser elaborada. Não vai dizer que mais ninguém pode falar nada. Está dizendo que, no fim, a última palavra é da Escritura. É ela que é infalível. Isso é um conceito importante que a gente precisa segurá-lo. Adiante. Os reformadores, eles colocaram o princípio do só a Escritura como um princípio formal das Escrituras. Primeiro vem só a Escritura, depois os outros 3 solas, sola gratia, sola fide e solos Christus, e por fim, solo deo glória. A linha do tempo não é a melhor representação para você entender como é que isso funciona, mas foi só o que eu consegui fazer. A ideia seria assim: o fundamento de uma casa é o sola Escritura, depois nós temos 3 pilares, 3 colunas, sola gratia, sola fide e solos Christus, e no final o teto é o solo deo glória. Qual é a ideia? A partir das Escrituras é que eu descubro as doutrinas da salvação pela fé, da salvação pela graça e da salvação por intermédio de Cristo. E essas doutrinas, elas vão descambar na glória de Deus, que é o único que deve ser louvado e adorado. O começo é o sola Escritura. Se você perde isso, você perde tudo. Esse é um desafio para a igreja moderna. Se você perde o primeiro, você perde tudo. Como é que os reformadores libertaram a palavra do seu cativeiro? Leia e medite em casa. Conseguiu ler? Eles traduziram a palavra para o vernáculo. Em alguns casos, os caras eram até muito apaixonados. Lutero queria que os camponeses simples aprendessem grego e hebraico. A gente no seminário que queima a pestana, ele queria que todo mundo soubesse ler no original. Mas, no geral, eles fizeram traduções para o povo e colocaram a Bíblia na mão do povo. O que mais eles fizeram? Eles usaram um método muito sério, histórico-gramatical. E, por fim, eles pregaram a palavra de forma expositiva. Calvino pregava versículo a versículo de cada livro, porque ele queria que o povo soubesse de toda a palavra de Deus, porque ele realmente acreditava que aquela palavra é que traria salvação e edificação para as almas. Se a gente não faz mais isso hoje, talvez no fundo, a gente não acredite como eles. Vamos avançar no conceito. Muitas coisas podem ser ditas sobre o sola Escritura. Não haveria tempo da gente dizer tudo. Quem faz isso muito bem é a nossa Confissão de Fé de Westminster. Aqui tem um pequeno resuminho de como ela trata cada uma das doutrinas. Olha só o que ela faz. Primeiro, no seu capítulo 1, ela fala sobre a doutrina da revelação. O Deus que se revela. Esse é o início. Nós só temos as Escrituras porque Deus quis se revelar. Se Deus não quisesse se revelar, nós estaríamos jogados na ignorância por toda a eternidade. E nós não teríamos condições de alcançar a verdade. No entanto, Ele se revela e Ele inspira homens para que esses homens revelem a sua vontade. Capítulo 2 e 3, inspiração. Da inspiração nós temos uma consequência lógica, autoridade. Se essa palavra é a revelação de Deus, que Ele inspirou homens para produzir, ela tem autoridade. A autoridade do próprio Deus. Depois, essa escritura é suficiente. Porcher diz que quando a igreja reconhece a autoridade das Escrituras, ela só ganha meia batalha. A outra batalha é se ela pode dizer que a Escritura é suficiente. Porque senão ela vai querer jogar um bocado de coisa dentro da igreja, porque ela não crê que a Escritura é suficiente. Nossa confissão fala sobre isso. Depois ela fala sobre a clareza das Escrituras. Do que adianta ser revelado, do que adianta ser inspirado, do que adianta estar nas minhas mãos se eu não posso entender. A Bíblia usa figuras de linguagem muito simples. A palavra é lâmpada, é luz, é direção. É possível sim compreender a vontade de Deus nas Escrituras. Depois, a nossa confissão ela fala sobre a preservação das Escrituras. O mesmo Deus que revela, o mesmo Deus que inspira, é o mesmo Deus que faz com que essa palavra chegue até as nossas mãos. Apesar dos homens tentarem interferir nela, é fé. Com isso, não estou querendo dizer que é uma fé cega.
Quando nós estudamos a palavra de Deus, manuscritologia, a gente vai perceber que esse é um documento muito sério. Muitas das alegações que são feitas contra as Escrituras são mera ficção. Muito se diz sobre Constantino. Esses documentos estavam com a igreja muito antes, já eram catalogados muito antes. Poucos documentos são tão comprovados como esse livro aqui. Por exemplo, Platão. Nós só temos informações sobre Platão, documentos, registros dele, 500 anos depois da sua morte. A Bíblia, 50 anos depois, você já tinha aqui esses documentos. Quantidade nós ganhamos em muito. As pessoas não questionam Sócrates, mas são pouquíssimos manuscritos que existem sobre Sócrates. Do Novo Testamento nós temos mais de 1.600. Documentos antigos, documentos confiáveis. O Deus que revela, o Deus que inspira, é o Deus que preserva. Por fim, o Deus que conduz todo esse propósito, todo esse processo, ele também nos ajuda na interpretação. Aqui nós temos uma doutrina maravilhosa que Calvino sistematizou. É a revelação do Espírito Santo no nosso coração. Ele nos ajuda na interpretação. É certo que há uma incapacidade em nós de compreender as verdades, mas o próprio autor está com o crente e vai o ajudando a compreender essa verdade. Por fim, dentro de todo esse processo, a Bíblia é o juiz supremo para todas as controvérsias. Por quê? Porque ela é revelação inspirada, preservada por Deus e que o próprio Espírito participa do processo de interpretação. É nisso que nós cremos. Lhe aconselho, se você ainda não fez, a ler esses capítulos. Capítulos com referências, você pode tirar uma tarde e estudar tudo isso. Certamente vai ser muito benéfico para a sua fé. Um aspecto precisa ser destacado: a autoridade. A autoridade das Escrituras. Porque é esse aspecto que é mais atacado nos dias de hoje. Todas as coisas têm de passar pelo crivo da Escritura. Mas isso faz com que algumas coisas sejam mantidas, até mesmo da Igreja Católica. O princípio é esse: se está de acordo com as Escrituras, pode continuar. A gente não tem problema com tradição. A gente tem problema com aquilo que se opõe às Escrituras. Qual é a base para dizer que as Escrituras têm autoridade? Primeiro, tem uma base lógica, uma inferência, a partir da doutrina da inspiração. Se nós de fato cremos na doutrina da inspiração, como está em 2 Pedro e 2 Timóteo, é claro que ela é autoridade. Se eu creio que foi Deus que revelou e que conduziu esse processo, a palavra é dele. A própria Escritura também nos dá argumentos diretos para crer na sua autoridade. Primeiro, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam: assim diz o Senhor. E no Novo Testamento esse discurso era confirmado. Hebreus está aí com isso. Hebreus vai pegar um texto que Moisés fala e vai dizer: assim diz o Senhor. Qual é a ideia? O Novo Testamento está garantindo que aqueles homens que falavam da parte de Deus. No Novo Testamento, os próprios apóstolos também têm consciência que eles estão revelando a palavra de Deus e não seus discursos próprios. Por exemplo, Paulo elogia a igreja de Tessalônica porque recebeu a palavra dele como palavra de Deus e não como discurso de homem. Pedro fala sobre a palavra de Paulo e vai dizer que apesar de Paulo escrever algumas coisas que são difíceis, é palavra de Deus. Contemporâneos, e um está afirmando que aquilo que o outro está escrevendo é sim palavra de Deus. E por fim nós temos o próprio Cristo, que sempre se referia ao Antigo Testamento, dizendo: assim diz o Senhor. Do ponto de vista bíblico, essa doutrina é muito clara. A palavra de Deus, ela tem autoridade. Uma última observação sobre esse tópico: sola escritura e tradição. Primeiro, ela não se opõe a toda tradição. Como já coloquei aqui antes, vou só salientar mais uma vez. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque esse é um dos assuntos que nós vamos debater daqui a pouco, certo? Preste atenção que nós vamos voltar a conversar sobre isso. Ela é a palavra final, mas existem outras palavras. Ela é a fonte, mas existem autoridades derivadas. Quando o pastor ele compreende as Escrituras, ele dá um conselho a você, você pode ouvir aquilo.
Você compara com as Escrituras, se tiver dentro, ele é autoridade. Quando um conselho, quando um concílio, ele estuda as Escrituras, ele faz uma tradição, ele faz um documento, se tiver de acordo com as Escrituras, você deve se submeter a isso. O sola Escritura não é anarquia, para que você faça confusão na internet e não se submeta a nada, nem ninguém. Porque aí não é sola Escritura, é solo você. Os antigos, eles valorizavam a tradição, e você que só valoriza você mesmo. Pelo menos eles valorizavam coisas que outros estudaram e debateram. Mas nessa sua posição anarquista, você só valoriza você mesmo. Isso não é piedade, isso é orgulho. Os reformadores, eles acolheram muito da tradição, que era bíblica. Calvino cita muito Agostinho, Calvino cita os pais da igreja. O próprio Calvino e o próprio Lutero fizeram catecismos. Eles não tinham problema com tradição, e sim com a má tradição. Os puritanos, sucessores dos reformados, produziram documentos importantíssimos para a história da igreja e para nós ainda hoje. Por fim, a prática de produzir documentos, ela continua. Nós temos aí duas bem recentes que falam sobre sola Escritura. Declaração de Chicago, em 1978, talvez você já fosse vivo nessa época. Fala sobre inerrância, bem atual. Procura. Sproul foi um dos caras que encabeçaram essa empreitada. Fala muito dos desafios do nosso tempo. Inerrância das Escrituras. E a declaração, e eu esqueci, de Cambridge, 1996. Michael Horton encabeçou esse projeto. Vai falar sobre sola Escritura e pensamento humanista, sola Escritura em marketing. Olha só que negócio atualizado e interessante. A boa tradição, ela continua sendo feita. E a boa tradição, ela eleva o sola Escritura e não compete com sola Escritura. Afinal de contas, quem é que compete com sola Escritura? Quem são os adversários dessa doutrina, desse princípio? São muitos. Vamos lá? Adversários do sola Escritura. Chegamos na segunda parte. De um lado você tem a doutrinazinha lá. Você já percebeu que a balança está pesando porque vai vir muita gente agora. Tradicionalismo. Não é tradição, é tradicionalismo. É o que a Igreja Católica fez. Elevou sua tradição ao mesmo patamar de autoridade das Escrituras. Esse foi o primeiro inimigo, se podemos dizer assim. Depois vem o emocionalismo. Não é emoção. É importante que você tenha emoção. E é exigido até de você que você se emocione dentro da palavra de Deus. Mas quando você eleva suas emoções e dá status a ela de espiritualidade, é um problema e você está competindo com sola Escritura. Isso aconteceu com os anabatistas, reformadores radicais, que eles queriam dizer que eles recebiam revelações diretas do Espírito Santo. Parece com algumas coisas que você ouve hoje, mas é por aí. Eles também competem com sola Escritura. O tradicionalismo e o misticismo. As revelações, outras revelações. Mas por fim nós temos o racionalismo. Não é a razão, viu? A Bíblia, ela trabalha com a sua razão também. E como? Tem texto que você vai ter que estudar, você vai ter que se debruçar. E vai ser muito enriquecedor para você. Mas o racionalismo, quando a mente se eleva, quando a mente acha que ela tem autoridade acima das Escrituras, isso é um problema. E aqui nós chegamos nos desafios do tempo presente. Porque é do racionalismo que vai sair o modernismo e o pós-modernismo. Para entender o pós-modernismo, vamos precisar passar primeiro pelo modernismo. Projeto iluminista. Resumindo, para não ficar um negócio muito chato, mas que a gente precisa entender. Desde o Renascimento, a turma teve uma ideia. A gente pode dominar a natureza e a natureza vai nos servir agora. O homem vai ser um homem autônomo. A sua mente vai poder desvendar os segredos do universo. Esse é o fundamento da ciência moderna. Isso começa com Francis Bacon. Depois, no iluminismo, os caras pegam essa ideia a partir de um cara que era católico, Descartes.
Ele queria provar Deus através da razão. A ideia do cara foi até boazinha, mas deu tão errado. O argumento que ele criou é o seguinte, é o argumento da dúvida radical. Eu chego sem nenhuma certeza, eu só tenho dúvida. E a partir da dúvida, eu vou raciocinando com a minha mente, com a minha razão, e essa razão, no final, ela vai me dar a certeza que Deus existe. Então ele começou dizendo o seguinte: qual é a única certeza que eu tenho, se eu tenho que duvidar de tudo aqui? A única certeza que eu tenho é que eu existo. Eu estou pensando, penso, logo, existo. A partir desse pensamento, ele saiu evoluindo, e no final ele chegou à seguinte conclusão: a única forma de fazer com que tudo que eu estou vendo e tudo que eu estou vivendo tenha sentido é que existe um Deus por trás de todas as coisas, que seja a causa última e que dê sentido a tudo. Assim, a minha razão começou duvidando, mas no fim ela descobriu que Deus existe. Para ele, agora ele ficou tranquilo. Só que esse pensamento deu autonomia à razão. A autoridade no final aqui está na razão. Se ela dissesse que Deus não existia, estava dito. Esse é o pensamento do homem moderno. Ele crê demais na sua mente. Ele pensa que a sua razão pode alcançar e explicar todas as coisas. Alguns vão dizer que o modernismo é esse pensamento de Descartes, mais as leis de Newton. Porque a partir das leis de Newton, o homem descobriu que a natureza tem leis. E ele pensou: rapaz, olha só, a natureza tem leis. E a minha mente, autônoma, independente, ela consegue desvendar essas leis. Se a gente junta tudo, vai ser massa. Agora acabou-se. A gente vai dar conta de tudo, vai resolver tudo sozinho. Eu sei que Deus está lá, mas a gente resolve sozinho agora. 3 consequências desse otimismo iluminista. Eles pensavam que o pensamento é preciso, o homem é capaz, a racionalidade do homem, sem comparativo. Segunda coisa, o pensamento é objetivo. Eu posso sentar, eu posso debater de forma bem objetiva e no final eu alcanço a verdade, sem paixão, com neutralidade. E por fim, o pensamento é bom. Quanto mais a gente descobrir, quanto mais a gente se envolver, quanto mais a ciência evoluir, mais a humanidade vai se expandir. No final nós iremos erradicar a fome, a guerra, a morte. Essa é a ideia de ordem e de progresso. Esse é o pensamento moderno iluminista. Esse pensamento, ele sofre um choque. Quando é que começa o pensamento pós-moderno que se opõe a ele? Isso é um prédio desabando. Na verdade, não é um prédio, não, é um conjunto habitacional. Alguns dizem que o pós-modernismo ele começou em 15 de julho de 1972, às 13 horas e 32 minutos. Os caras foram bem precisos nisso, né? O que acontece com esse conjunto de edifícios lá nos Estados Unidos? Havia muitas favelas e a turma lá morando perto do centro. O prefeito disse: vamos fazer um projeto de habitação. Esse projeto vai ser grandioso, vai ter uma infraestrutura muito boa, vai ter praças, vai ter áreas de lazer, só vai ficar um pouco afastado. Mas aí essas pessoas humildes, elas vão para lá, e lá elas vão progredir, nós vamos classificá-las, nós vamos colocá-las lá, e elas vão progredir. Os arquitetos disseram que esse projeto era o ápice do modernismo, tinha tudo lá. Objetividade, precisão, clareza, confiança e progresso. Acontece que deixaram esses prédios muito afastados demais. Parece que era lá para o lado de Curado, né? Ficou longe. A turma não queria ir. Ele não era tão habitado. Fizeram o seguinte, vamos dizer, tinha 10 andares, eles só colocaram o elevador até o 3º. Por quê? Porque disseram: não, do 3º em diante a turma vai subindo escada e vai conversando com os vizinhos. Meu irmão, é porque não é você, né? Acabou que o pessoal ficou só nos 3 primeiros, ninguém queria ir lá para cima. Não ficou habitado. A obra não terminou, não fizeram as áreas de lazer. Daqui a pouco só foi malandro por quarto em diante. Só tinha maloca naqueles prédios, ficou perigoso, a turma começou a ir embora. Até que nesse dia aí, 1972, demoliram os prédios. Alguns disseram que essa virada simbólica é o fim da modernidade. Na arquitetura, olha que interessante. É a prova que o homem não é tão preciso,
não é tão objetivo e que o progresso por si só não é bom. Desistam disso. Esse é bem o conceito da pós-modernidade. Linha do tempo. Bem resumido demais. Muito resumido. Os primeiros ataques começaram com Nietzsche. Esse cara, meio louco, meio gênio, meio profeta, ele começou a escrever contra a modernidade de uma forma que, um século depois, os cientistas, os filósofos que desenvolveram a ideia, beberam tudo dele, porque parecia tudo que ele falava. Ele dizia que não existe verdade, a verdade é um conjunto de metáforas, metonímias que a gente vai usando e daqui a pouco todo mundo acredita. São só histórias inventadas, histórias conectadas. Não existe esse conceito. Ele desafia todo o pensamento do homem, que ele pode alcançar as coisas de forma precisa, que ele é imparcial e que o conhecimento é bom. Ele é muito pessimista, muito pessimista. É ele quem diz que os homens mataram a Deus. E diz que agora que Deus está morto, os homens vão ter que aprender a se virar sozinhos, vão ter que construir os seus conceitos. Ele percebeu o que a modernidade faz. A modernidade faz isso mesmo. Quando você coloca a sua razão independente como fonte de autoridade última, não há espaço para Deus dentro desse projeto. Porque o Deus é você. Você é o padrão de avaliar todas as coisas. Isso é muito sério, até quando a gente tenta provar que a palavra de Deus é verdade. Você já parou para pensar nisso? Quando você para provar que a palavra de Deus é verdade, você está dizendo que o critério para avaliar é outro e não a palavra, é a razão. Você já perdeu a batalha. Você está dizendo que a razão é o que há de mais confiável no universo para a gente auferir se uma coisa é verdade ou não. Você perdeu a batalha já, meu amigo. Não é. Depois disso, esse conceito ele foi se desenvolvendo na literatura. Olha só de onde vem a pós-modernidade, como ela vem caminhando. Já passou por urbanismo, literatura. Os críticos literários diziam que a linguagem e os conceitos eles formam uma estrutura. Dentro dessa estrutura de significado é que você pode entender os textos. E cada autor ele faz a sua estrutura, ele tem os seus significados. Mas esses homens pensavam, existe um significado no mundo. Só que cada uma dessas teorias tem um pouquinho dele, a gente só tem que entender, tem que achar. Foucault entrou com os dois pés nessa teoria. E ele fundou o pós-estruturalismo, ou desconstrutivismo. Que ele dizia o seguinte: eu concordo com vocês, toda a linguagem ela é montada. Mas aí eu pego aquele conceito de Nietzsche. Não existe nenhuma grande narrativa. Cada um monta a sua história, cada um monta o seu significado, o seu discurso, o seu texto, mas no final não existe nada. Todo discurso é montado. Toda verdade é fabricada. Eles levaram ao extremo as ideias da modernidade que o homem podia alcançar o conhecimento. Quando descobriram que o homem não alcançou, eles abandonaram tudo. O homem não pode alcançar, ninguém pode alcançar mais. Eles são pessimistas. Eles tiraram esse conceito da literatura e jogaram para toda a sociedade. Encontrou as artes. Por exemplo, a arte hoje não é aquele retrato belo, não. A arte hoje é bem bagunçada. Talvez a arte hoje seja um pedaço de lixo no meio da rua, que eles dizem, não, isso é arte. É só desconstruir conceitos. A vanguarda hoje só quer desconstruir, porque eles não acreditam mais em nada. E no fim, isso vai terminar na MTV. Por que MTV? Aqueles vídeos desconexos que vai passando um bocado de luz, que quando termina aquelas propagandas você está muito louco. Para que aquilo, né? Porque é isso, é uma bandeira, é uma proposta. Esse é o nosso mundo. São imagens desconexas que vão soltando, não tem conexão nenhuma, nem precisa ter. Esse é o nosso mundo, essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Quais são os principais pensadores dessa sociedade? Próximo slide. Olha. Tudo bem. Eu ia fazer um esquema ali com essas frases, né? E mostrar que quem disse não foi ela. Mas por que eu quero fazer isso? Conceito desses carinhas aí, que muitas vezes a gente não sabe nem quem é, mas está na sua boca e está na televisão quando você liga os programas. Por exemplo, Derrida dizia que não existe metafísica, que não existe uma grande história, que não há nada como uma grande narrativa que os homens podem descobrir. Não existe nada disso. A maioria das pessoas pensam assim hoje, sem saber.
Elas não acreditam mais nas grandes histórias que você conta. Elas vão dizer, quem disse? É a opinião de quem? Quem falou? Foucault vai dizer que todo discurso é violência. O dele também. Né? Mas as pessoas dizem isso, olha, é o que você pensa. O que eu penso é diferente. Então não fique dizendo isso, não seja intolerante. Poxa, eu sou intolerante porque eu estou dizendo. É, porque é violência. Olha só onde a gente chegou. Quando você diz que quando uma pessoa ela defende uma verdade, ela é intolerante, você está dizendo que defender verdades é violência. Não é. O conceito clássico de tolerância é que todos pudessem debater e mostrar o seu ponto de vista. O conceito atual é que você não pode nem mostrar o seu ponto de vista, porque isso é violência. Foucault. Isso está na boca de Fátima Bernardes, está na boca do seu vizinho. Mas começou tudo lá. Nós vivemos numa era pós-moderna, não tem como fugir disso. Por fim, tem essa figura aí. Ele é americano, morreu faz pouco tempo, o nome dele é Hawtrey, Richard Hawtrey. Ele vai dizer o seguinte: não existe mesmo uma grande verdade. Não existe uma correspondência entre o que está na nossa mente e a realidade. Não existe. Na prática, você não vai conhecer o mundo de jeito nenhum. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ser pragmático. Americano, né? A gente vive com isso. Cada grupo desenvolve uma verdade e só precisa que essa verdade seja coerente para o grupo. Você se encaixa num grupo, você tem o seu propósito, vá viver, meu amigo. E todos se respeitem. Olha que interessante. Então, para ele, necessariamente, nós, com o nosso discurso religioso, não estaríamos errados. A gente criou uma verdade, um discurso. Dentro do nosso grupo, ele é coerente. A gente vive dentro desse grupo. Fique de boa. Pragmatismo relativista pós-moderno. Muito forte esse pensamento nos dias de hoje. Tem algumas contradições terríveis. Enfim, está aqui a doutrina da sola escritura que nós vimos. Ela foi desafiada pela tradição, ela foi desafiada pelas novas revelações, mas hoje ela é desafiada por um conceito que diz que ela não pode ser autoridade. Como é que nós lidamos com isso? Eu gostaria de propor para você, para a gente encerrar, 3 perspectivas. A comissão está dada. Você precisa aprender a andar na pós-modernidade. Por que eu coloco isso? Porque não é opção. Todos nós estamos envolvidos nesse contexto. Segunda coisa, nós precisamos aprender a andar contra a pós-modernidade. Aí você diz, eu vim pensando nisso mesmo. Era isso que eu estava pensando em casa. E a terceira, você precisa aprender a andar com a pós-modernidade. Só a título de provocação, você não precisa ser um moderno. Você não precisa se prender a nenhuma dessas escolas. Existem coisas na pós-modernidade que podem te ajudar a proclamar o Evangelho. Vamos lá, vamos começar pela primeira perspectiva. Como viver com sola escritura na pós-modernidade. Nós já estamos aqui. É interessante pensar que o Evangelho ele sempre é escandaloso. Só que para cada povo, para cada sociedade, ele vai ser escandaloso de uma forma diferente. Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele vai mostrar como o Evangelho era escandaloso para os filósofos da sua época. Ele vai falar sobre ressurreição. Ele vai falar sobre um Deus que não precisa deles, que eles colocam os deuses dele em cada um no lugarzinho. Foi Deus que colocou vocês no lugar de vocês. Ele vai mostrar como o Evangelho confronta aquela cultura. Mas para isso ele vai citar até os pensadores e os poetas gregos. Ele entrou dentro da cultura, ele proclamou o Evangelho de forma extremamente escandalosa. Para os judeus era escandaloso. Para o pós-moderno vai ser também. Não mudou nada. Mudam os pensamentos, mudam as ideias, mas o Evangelho continua sendo muito escandaloso. Por exemplo, muitos vão dizer que a Escritura ela se prende à cultura. Que se prende à cultura o quê? Ela desafiou todas as culturas. Você não vai achar nada semelhante nos povos do Antigo Testamento. Por exemplo, alguns vão comparar o Código de Hammurabi com o Decálogo. Existem algumas semelhanças, mas pelo menos 3 coisas são completamente diferentes. A dignidade conferida às mulheres é diferente. O tratamento com os escravos é diferente.
Em Israel havia escravidão, mas dizia o seguinte: você tem que tratar o escravo igual a você. Se você machucar o escravo, se você fizer mal, ele está livre. Era uma relação quase de patrão e empregado hoje. Eu sei que às vezes você se sente escravo, né? Então pronto, era mais ou menos nesse tipo aí. Terceiro lugar, todo o decálogo e toda a legislação de Israel era baseada no amor a Deus e o amor ao próximo. Você não acha isso em outras legislações. Não é amor, é só obediência. A escritura ela nunca é condicionada pela cultura. Via de regra, ela desafia a cultura. No Novo Testamento também. Pare para pensar o quanto o Novo Testamento desafia o Império Romano o tempo todo. Romanos 1, parece que ele está bofeteando os imperadores que adoravam imagens, que adoravam animais. Paulo, quando vai dizer que o homem pertence à mulher e a mulher pertence ao homem, ele matou aquele povo ali todinho. E ainda vão dizer que as escrituras são opressivas para a mulher. Ela sempre se opõe à sua cultura. A grande questão é pensar como é que ela faz isso hoje. Como é que eu posso transmitir o escândalo do evangelho hoje para a minha cultura? Aquela primeira posição que a gente viu no início do biblicismo ingênuo, ela não vai pensar nessas coisas. Ela vai deixar de comunicar o evangelho. Você precisa entender o seu tempo para comunicar o evangelho de forma que seja compreensível, e escandaloso, e confrontador, e transformador. Segundo lugar, tem gente... Opa, volta. Era aquele ali mesmo. A bolinha azul escura. Tem gente que está pensando sobre isso. Sobre essa chamada virada linguística. Por exemplo, um cara que vem escrevendo sobre isso, eu ainda estou acompanhando, não sei onde vai dar, mas por enquanto está bem interessante, é Kevin Van Hooser. Ele desenvolve o conceito de teodrama. Ele vai dizer o seguinte: olha só como a gente pode entender a sola escritura dentro do nosso contexto hoje. As escrituras são um drama narrado por Deus. O drama da redenção, o drama da salvação. Mas aí no pensamento tradicional você pensava que essa revelação estava ali e você ia lendo aquele drama e acompanhando. Ele vai dizer: não, isso é um teatro onde você interage nessa peça. Existem dois dramas: o drama dos personagens e o drama de você que está lendo. Salmo 19. No final, são duas histórias: a história canônica e a sua história. Como é que você responde àquele texto? Será que no final o que é que vai triunfar? A sua cosmovisão ou a cosmovisão das escrituras? Olha só como isso tem tudo a ver com o que está sendo debatido hoje, no papel do leitor na interpretação. Nós precisamos andar nesse tempo, entendendo isso e dialogando com esse tempo. Por fim, existe um terceiro aspecto: o aspecto comunitário. As teorias mais modernas da pós-modernidade, elas enfocam esse aspecto comunitário. Se aquilo faz sentido para uma comunidade, tudo bem. A grande questão é, esses homens às vezes eles olham para a nossa comunidade e dizem que isso não faz sentido para eles. Porque eles não vivem como se essa palavra fosse verdade. Quando a gente tem esse tipo de postura e esse tipo de testemunho, a gente perde oportunidades de apresentar a fé. Porque o homem pós-moderno vai dizer: se nem eles confiam nessa verdade deles, eu não vou parar para prestar atenção nisso. A igreja é uma comunidade que testifica que Deus existe, que Ele age no mundo e que Ele transforma vidas. Nós precisamos ser assim, nesse mundo pós-moderno. Senão a gente não vai ter palanque. Avançando, vivendo na pós-modernidade, vivendo contra a pós-modernidade agora. Precisamos entender que a pós-modernidade é uma cosmovisão. Ela tem um discurso sobre a origem, não sei. Ela tem um discurso sobre o propósito, não sei. Ela tem um discurso sobre ética, sei lá. Mas ela é uma cosmovisão. Ela deve ser enfrentada, ela deve ser analisada. Quais são os pressupostos? Olha que interessante. A pós-modernidade só faz sentido para quem não acredita em Deus. Ou então para quem acredita que Deus não interfere. Se você acredita em Deus, você não precisa acreditar nisso. Porque ainda que você seja incapaz e fraco de alcançar a verdade, você sabe que Deus pode lhe alcançar e Deus pode lhe dar essa verdade. Deus pode se revelar a você. Ela só faz sentido para quem tem esses pressupostos. Você precisa entender isso. Se o seu pressuposto é diferente, você não precisa se sentir ameaçado por essa doutrina. Você não precisa. Você pode acreditar no sola Escritura. Ao mesmo tempo, nesse contexto plural, você tem espaço para apresentar
a verdade de Deus. Você pode e deve desafiar os homens. Alguém certa vez disse assim: ninguém pode fugir da pergunta, quem sou eu? Porque se ele disser, eu não quero saber disso, eu não sei, ele já respondeu. Ele se aliou aos pós-modernos. E os pós-modernos, especialmente os existencialistas, eles vão dizer o seguinte: como eu não sei quem eu sou, eu preciso inventar quem eu sou todo dia. Ou seja, quando ele fugiu da pergunta quem eu sou, ele precisa responder todo dia. Os homens, eles precisam ser desafiados nas suas crenças. Há uma coisa chamada viabilidade existencial. O pós-modernismo, ele não é viável do ponto de vista existencial. As pessoas precisam entender isso. Nós precisamos proclamar essa verdade. Por fim, a inspiração das Escrituras é a nossa âncora. E a iluminação do Espírito é a nossa segurança. Nós não estamos sozinhos. O Espírito ilumina corações e faz com que as pessoas creiam na verdade do Evangelho. A ideia é o seguinte: numa sociedade plural como nós vivemos, você deve ter o seu espaço para proclamar a verdade do Evangelho. Faça isso com confiança, sabendo que é o Espírito Santo que realiza a obra e que convence os pecadores. A pós-modernidade lhe dá palanque, que a modernidade não dava, porque ela elevava a ciência e ela excluía o discurso religioso. Hoje as pessoas estão se voltando para a espiritualidade. Meio que pagã, meio que panteísta, muito louca, mas há espaço. Há espaço mais uma vez. Um exemplo prático de como enfrentar. Próximo slide. Há um discurso que diz assim: como é que pode haver só uma religião certa em meio a tantas outras? Como é que uma religião pode se levantar e dizer que ela é a correta? No fim, essa pergunta quer dizer o seguinte: no mundo plural e pós-moderno, como é que você pode estar falando na autoridade das Escrituras? Tim Keller vai trabalhar esse argumento nesse livro excelente. Anote, recomendo. A Fé na Era do Ceticismo. Ele é pastor em Nova York e ele diz que enfrenta esse tipo de dilema o tempo todo. Talvez esse seja o maior problema que ele enfrenta com jovens pós-modernos de Nova York. Eu acho o cristianismo massa, mas eu não aceito que ele seja o único caminho, a única verdade. Eu não aceito só a Escritura. Ele vai derrubar alguns argumentos. Por exemplo, alguns jovens vão usar a velha ilustração do elefante. Porque é o seguinte: imagina um bocado de cego. Um pega na pata. Ó, o elefante ele parece uma coluna. Outro pega na tromba, não, ele parece uma minhoca. Outro pega na cabeça, sei lá o que ele parece. São todos cegos, ninguém está vendo. Ele vai dizer: esse argumento é inválido, porque ele pressupõe que tem alguém que está vendo o elefante todo. O pós-moderno não pode dizer isso. Como é que ele sabe que não é uma coluna mesmo? É inválido esse argumento. Ele vai trabalhar com outras perspectivas. Ele vai dizer que o próprio pluralismo é relativo, porque se o cara que está falando sobre pluralismo nascesse na Índia, ele não está dizendo isso. Não tem autoridade nesse tipo de argumento. E ele é extremamente incoerente. Por exemplo, nós citamos ainda há pouco Richard Rorty. Esse cara assinou um abaixo-assinado com várias pessoas intelectuais americanos para que fosse aprovada uma lei proibindo a interferência religiosa no processo legislativo de criação de leis. Você já parou para pensar na incoerência disso? Não é ele que diz que os grupos, eles se reúnem, têm a sua verdade, eles devem dialogar na praça pública, mas ele exclui o religioso. E lá não é qualquer religioso, é o fundamentalista protestante. Não há coerência nesse tipo de discurso. Não existe esses discursos destituídos de religião. Derrida vai dizer o seguinte: que no direito internacional hoje, só existe essa questão de proteção da vida por causa da santidade do ser humano criado por Deus. Esse é um conceito cristão e sem ele não existiria esse aspecto na lei. E esse cara é um pós-modernista. Não existe isso de deixar a sua religião de fora na sua vida privada. Isso não existe. Até porque todo homem é religioso. Só que alguns cultuam a si mesmo, a sua razão e qualquer outra coisa. Nós precisamos enfrentar essa cosmovisão. Por fim, não tem só coisas ruins na pós-modernidade. Avança aí, estamos terminando. Vai dar tempo da gente debater meia hora ainda. Primeiro, a pós-modernidade ela ataca a certeza do conhecimento.
O cristianismo já fazia isso há muito tempo. A razão sozinha não pode alcançar não, viu? Já dizíamos isso há muito tempo. A gente está junto. Segundo, ela ataca a objetividade do conhecimento. Não existe esse cara imparcial, não. O homem não é só mente, não. Envolve a afeição do coração. Envolve o seu aspecto de fé. Agostinho já dizia isso. O homem é o que ele ama. Os puritanos diziam o seguinte: o que você precisa para ser melhor não é conhecer mais, não. É amar mais. Porque o conhecimento em si ele não traz a motivação da mudança. Para sermos pessoas melhores, precisamos ter amores melhores. Isso é pós-modernismo nesse aspecto. O homem não é só o conhecimento intelectual. Ele envolve a sua fé e o seu coração. A gente também combatia o modernismo com essa ideia. E por fim, a bondade do conhecimento. Ah, meu amigo, se tem uma coisa que a gente batia era nisso. O homem é mau. C.S. Lewis dizia, muitas pessoas dizem que a salvação para o mundo é a educação. Se você for salvar um homem que está morto, você só vai criar um diabo inteligente. Ou seja, nisso nós concordamos também. O que nós precisamos fazer? Precisamos pegar todas essas pontes e apresentar o Evangelho. Sem medo, com coragem e crendo que nós temos uma cosmovisão poderosa espiritualmente. E coerente. É coerente sim. Quais são os pilares dessa cosmovisão? Último slide. Criação, queda, redenção, consumação. EBD. Não posso terminar sem fazer uma ponte para a nossa EBD. Peço licença para exemplificar o teodrama. No início, vazio. Surge a palavra. O universo se apresenta diante de nós. Mais palavras. Aquilo que era sem forma vai se organizando e se torna um lugar, um habitat para os homens que surgem do pó. O palco está montado, ação. Ser ou não ser, não é a questão. Não é nenhuma escolha e opção. Nós somos. Heidegger dizia que nós somos lançados na existência. Nós estamos aqui nesse palco, nós estamos aqui no mundo junto com tantos outros. E a nossa razão, sozinha, não nos dá explicação de quem somos, nem do que devemos fazer. Os homens tentam procurar uma resposta para isso no meio desse palco. Alguns pós-modernos existencialistas vão dizer que nós precisamos ser autênticos. E o que é ser autêntico? É viver nessa peça pronto para o último ato, para a última cena, a morte. A morte. Descobrimos como evitá-la. Prorrogamos a vida em muito, mas ainda não sabemos para que viver. Mapeamos a galáxia, mas não sabemos quem somos. Mapeamos o genoma humano, mas não conseguimos descobrir o caminho que precisamos percorrer. Onde estão as respostas? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amanhã, Escola Bíblica Dominical. Não falte. Deus abençoe.